Bora? Aí, agora sim. Pessoal, fala aí se o áudio tá bom. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fala, pessoal. E aí, vamos entrando. Fala, pessoal. Hoje eu quero responder aqui um caso do Augusto, do nosso grupo de orto. E é um caso que eu tô devendo para discutir lá no grupo de orto. Vou esperar ele entrar aqui. Vamos lá. Me fala se o áudio está bom. Oi, Adriana. Oi, Mari. Que bom que vocês estão aqui. Muito bem. Mas por aqui a gente vai falar só português, tá bom? Oi, Gisele. Boa tarde. Confirma pra mim se o áudio tá ok. Se vocês estão me ouvindo bem. Se o som tá bom. Olá. Oi, Mari. Bem-vinda. Que bom. A internet tem essas vantagens, né? A gente super distante de Venezuela, de Caracas, se conversando por aqui. Muito bom. Fala, Gabriel. Fala, Murilo. Bom, hoje... Ai, valeu. Sabei que o áudio tá bom, então já posso começar. Ó, a gente tem alguns casos dentro do grupo do Viver de Horta que geram algumas dúvidas, tá? E aí a discussão, ela começa a se estender demais. Então, de vez em quando eu seleciono esses casos e trago aqui no Instagram para poder responder melhor os alunos lá dentro do grupo global do Viver de Horta. Oi, Amanda. Aí, que bom, que bom. Ó, e esse caso do Augusto, ele não entrou aqui ainda, eu acho, e estava gerando uma certa dúvida, tá? Então, primeiro, né, que esse caso confunde quem está olhando esse caso. Antes de olhar qualquer coisa, a gente precisa olhar o oclusão, né? E o que engana aqui nesse caso? Engana que parece que esse canino está em classe 1, ó, tá? Mas guardem uma coisa aí, Augusto, guarda isso que eu vi que isso foi dúvida no grupo. O foco tem que estar no molar, tá? Então a relação sagital a gente avalia no molar. Cuidado para não avaliar ela no canino, tá bom? Não faça isso. Não avalia a relação sagital no canino, porque o apinhamento pode mascarar, discrepância dentária pode mascarar, diastemas pode mascarar isso, tá? Então não faça isso de avaliar a relação sagital olhando o canino, tá? Então a relação sagital, ela tem que ser avaliada aqui no molar. Muito bem. Então, ó, essa foto não tem a melhor resolução, mas a gente consegue ver muito bem que essa cúspide do molar, cúspide mesiovestibular do molar superior, deveria estar assentada no centro aqui, ó, do molar inferior, tá? Então nós temos aqui, ó, um erro sagital, ó. Eu tenho um erro sagital. E aqui a gente tem que estimar uma medida, né? Então, eu estimaria aqui que a gente tem ali de 3 a 4 milímetros de erro sagital. Isso é diagnóstico. Então é uma classe 3 de 3 ou 4 milímetros, certo? Muito bem. Isso não pode ter diferença entre o que eu vejo e o que vocês veem, tá? Diagnóstico tem um só. O tratamento pode ter várias opções, né? Cada um pode tratar de um jeito. Mas o diagnóstico não. O diagnóstico tem que ser o mesmo, beleza? Então, começamos o planejamento pelo erro sagital. E o olho no molar, sem olhar canino. Do outro lado, isso se confunde de novo. Porque olha só como esse canino parece super bem assentado. Então teve muita gente que achou que estava em classe 1 esse caso, tá? E ele não está em classe 1, né? Ele não está em classe 1. Muito bem. E aí quando eu venho olhar esse lado de novo, eu tenho uma relação muito parecida com a do outro lado. Ó, essa cúspide deveria estar ocluindo aqui, ó, no centro. Então, eu devo ter aqui, ó, uns 2 ou 3 milímetros de classe 3. Muito bem, então, todo mundo aqui tem que estar alinhado que isso é uma classe 3 e não uma classe 1, beleza? Não podemos errar isso, porque se você errar isso, todo o seu plano de tratamento vai estar errado também, beleza? Muito bem.
Depois que a gente faz essa análise oclusal, então eu já sei que eu tenho uma classe 3 para corrigir. A próxima decisão que a gente vai tomar é aonde a gente vai corrigir essa classe 3. A gente vai corrigir essa classe 3 com mesialização na maxila ou com distalização na mandíbula. Ou com um pouco de cada, né? Para tomar essa decisão, a gente precisa avaliar a face, especialmente o terço inferior, e a gente pode levar em consideração também a teleradiografia, para a gente ver se tem alguma discrepância óssea, certo? Então, quando eu venho tirar essa dúvida aqui, ó, olha isso. Olha esse terço inferior, olha isso. Então, a hora que eu vejo esse terço inferior aqui, eu preciso tomar uma decisão. Onde eu vou concentrar minha mecânica? Mais na maxila ou mais na mandíbula? Quem acha que esse menino vai ficar mais bonito se a gente atuar na mandíbula? Escreve mandíbula aí. E quem acha que vai ficar mais bonito atuar na maxila? Escreve maxila aí. Vamos ver se a gente está alinhado. O que vai ficar mais bonito nesse menino? Maxila ou mandíbula? Eu tenho uma opinião aqui muito clara para mim, tá? Exato, mandíbula. Eu também acho. Então, eu acho que a mandíbula vai ficar muito mais bonita. Mas, o que a gente tem que pensar aqui? Como deixar essa análise mais objetiva e não subjetiva, tá? Porque pode ter alguém que vai achar a maxila mais bonita, protruir a maxila, tá? Então, o que a gente pode usar de referência nessa análise facial para a gente ter uma medida objetiva e não um subjetivo de o que fica mais bonito? A gente procura o ponto subnasal. Tá bem aqui, ó. Ponto subnasal, tá? E aí, a gente tem que ter o lábio superior 1 milímetro à frente ou na mesma direção do ponto subnasal, tá? Então, se você colocar esse lábio superior abaixo exatamente do ponto subnasal, fica bonito, fica aceitável, mas fica mais bonito se ele tiver 1 milímetro à frente do ponto subnasal. E quando eu olho esse caso, pensando só na maxila, eu tenho vontade de falar para vocês que a maxila está ok. Por quê? Porque o lábio superior está levemente à frente do ponto subnasal. Ficou claro isso? Se vocês guardarem isso, vai ficar muito fácil de fazer o diagnóstico e depois saber aonde vai atuar a sua mecânica, tá? Não quer dizer que vai ficar fácil, mas pelo menos você vai saber aonde atuar sem errar. Muito bem. Agora, a gente precisa de uma referência entre o lábio superior e o lábio inferior, tá? E qual que vai ser essa referência? Esse lábio inferior tem que estar na mesma linha do lábio superior ou 1 milímetro para trás. Agora, a mecânica ficou clara. Por quê? Eu preciso recuar esse lábio inferior, né? Então eu preciso pegar os incisivos que estão aqui, ó, e levar eles para trás. Tá claro isso para vocês? Então a gente consegue ter boas referências entre lábio superior, lábio inferior, mandíbula, maxila, tá bom? Fala, Augusto, comecei aqui seu caso, agora eu vi que você entrou. Já falamos bastante dele aqui, tá? Ó, então, eu vi que você entrou agora, mas eu vou salvar e vou pôr na plataforma, tá bom, Augusto? Fica tranquilo. Ó, então, a gente está definindo o seu caso aqui, Augusto, que vai ser um tratamento basicamente concentrado na mandíbula, tá? Vou repetir isso aqui que é importante. Ó, quando a gente avalia essa face, a relação ponto subnasal com lábio superior está adequada, está bonita, né? Ou seja, lábio superior 1 milímetro à frente do ponto subnasal, tá legal. Agora, quando a gente pega aqui, ó, a relação do lábio superior com o lábio inferior, não tá legal. O lábio inferior está mais
de 1 milímetro à frente, ele deveria estar na mesma linha do lábio superior. Então eu preciso recuar esse lábio inferior. Para recuar esse lábio inferior, eu preciso levar os incisivos e todos os dentes da mandíbula para distal. Então agora já está praticamente definida a nossa mecânica, tá bom? Outro ponto importante aqui, que não é tão relevante nesse caso, tá? Mas tem que estar dentro de uma análise completa. O pogônio. O pogônio tem que estar ou na mesma linha ou levemente atrás do lábio inferior, tá bom? Então isso também é importante. Então mostra que a gente não vai atuar especialmente aqui com uma ortognática nesse caso, não necessariamente, tá? Se o paciente tiver uma queixa facial e quiser atuar na mandíbula, ok, tá? Mas eu não vejo necessidade, eu acho um rosto bem atrativo e eu acho que esse caso ele está pedindo retração do lábio inferior, beleza? Vamos voltar para a boca aqui então? Olha lá. Então, Augusto, a gente estava batendo de novo na tecla de não avaliar o caso pelo canino, tá bom? Não avalia o caso pelo canino. Avalia o molar. Então, a ortodontia se faz de trás para frente. Primeiro você posiciona o molar, depois o canino, o pré-molar, vai tudo engrenar, tá bom? Beleza. Então, agora eu sei que eu tenho uma classe 3 e eu sei que vai ficar mais agradável a gente levar os incisivos para trás, né? Levar toda a mandíbula para trás. E para fazer isso, a única mecânica que funciona realmente para fazer uma distalização de molar é usar buccal shelf, tá? Então, para mim, a melhor mecânica para você ter uma atuação na mandíbula, já que a face está pedindo essa atuação na mandíbula, é trabalhar com mini implante, aqui ó, buccal shelf. Beleza? Então, para mim, essa é a mecânica que vai resolver seu caso. Um buccal shelf de cada lado, tá? Bom, como que a gente faz essa mecânica passo a passo, né? Essa que geralmente é a dificuldade do pessoal. E aí, tem vários segredos nessa mecânica aqui, vários segredos, tá? Vários segredos. Ó, deixa eu apagar um pouquinho de coisa aqui para não ficar muito poluído o desenho. Atenção agora aí, Augusto, já que você está aqui, atenção, ó. Então, qual que é um problema grande aqui na hora do alinhamento e nivelamento? Quando você cola todos os dentes inferiores, quando você colocar bracket, aqui tubo, bracket, tudo aqui, ó, e fizer um alinhamento desses dentes, passar um fio aqui, ó, esses incisivos que estão compensados paralingual, eles vão descompensar por conta desse apinhamento, por causa dessa inclinação, por conta da curva de Spee, e você pode cruzar a mordida anterior. Você pode ficar com uma mordida cruzada anterior que não é nada agradável, tá? Não é nada agradável. É claro que você pode considerar que isso vai fazer parte do seu tratamento, que você vai descompensar os incisivos e depois distalizar os molares, tá? Mas uma maneira bem interessante de você trabalhar aqui nesse caso é você colocar o aparelho sem colar os incisivos inferiores. Então, ó, vamos pegar essa foto aqui, ó. Seria muito interessante você colocar um tubo no segundo, tubo no molar, bracket no pré, bracket no pré, bracket no canino, tubo no molar, tubo no molar, bracket, bracket e bracket. Aí, não cola os incisivos. Deixa aqui, ó, sem bracket, de propósito, tá? E vem fazendo o alinhamento com fio contínuo, normalmente aqui, ó, tá? Até você chegar num 19/25 de aço. Nesse momento, você vai colocar o 19/25, vai coordenar, e aí é hora de instalar o buccal shelf aqui, ó. E, nesse momento, é muito legal também trabalhar com uma mola aberta aqui, ó, de fora a fora. Uma mola aberta aqui, outra mola aberta aqui, outra mola aberta aqui, e um elástico em cadeia do buccal shelf até o canino, dos dois lados.
Essa mecânica vai fazer muita distalização do molar, tá? E você não vai ter o efeito de vestibularizar os incisivos. A hora que os molares estiverem em classe 1 travado, aí você pode colar os incisivos, tá? E aí você realinha, nivela e você vai corrigir a classe 3 sem vestibularizar os incisivos e ter que retrair de novo. Então essa seria uma mecânica fantástica. No arco superior, você pode alinhar, nivelar, tá? E pode também associar elástico de classe 3 precoce, tá? Então se o paciente for muito colaborador, massa. O Kleber, essa mecânica é muito top, tá? Eu tenho já alguns casos tratados com ela e é muito, muito top. Ó, você tira o efeito colateral, cara. Remover, indico muito remover o 38 e 48, tá? Muito. E quando remover, aqui nós estamos sem a panorâmica. Quando remover? Cara, pode remover a hora que você estiver chegando no 19/25 na Itai. Tá? A hora que você estiver quase pronto para colocar o 19/25 de aço, é hora de tirar os terceiros molares, porque aí fica uma área vazia com pouca resistência óssea para fazer essa mecânica de distalização. Já fiz essa mecânica de distalização em arco fino, tá? E também corrige a classe 3. Só que a gente acaba tendo muito movimento de angulação dos molares e pré-molares para distal. Não é exatamente o movimento de corpo, tá? Então hoje eu prefiro ter um pouquinho mais de paciência, chegar no aço, no 19/25 de aço e fazer essa distalização de corpo, tá? Ao invés de fazer essa angulação para distal. Porque aí você tem uma tendência de ter recidiva depois, tá? Então eu prefiro distalizar no aço. Mas dá certo também fazer no fio mais fino, com força mais leve, tá? E aí, o que eu gosto bastante também, de associar elástico de classe 3 desde os primeiros fios, tá? Então, esse caso, você pode associar elástico de classe 3. No começo do tratamento, um elástico de classe 3 bem leve. Então, pegando só aqui, ó, do primeiro pré até o canino, ó, tá? Conforme você for aumentando o calibre dos arcos, você pode ir aumentando a força do elástico de classe 3. Professor, não dá para colar tudo e a própria retração inferior causaria a retroinclinação como efeito colateral. Então, dá. Se você colar tudo, os incisivos inferiores, tem grande chance de, durante o alinhamento e nivelamento e a correção da curva de SP e a dissolver o apinhamento inferior, dos incisivos inferiores vestibularizarem. E aí a mordida pode ficar em topo ou até cruzar anterior. Então no inferior é bem legal não colar tudo, não colar os incisivos inferiores, tá bom? Então eu prefiro esperar esse momento, corrigir o sagital, distalizar o molar, criar espaço na frente para poder colocar os incisivos. Mas não tem problema você poder alinhar e nivelar a inferior, aceitar que a mordida vai ficar em topo ou até cruzada anterior e depois distalizar tudo. Só que aí você foi com o incisivo para vestibular e depois retraiu o incisivo para lingual. Então você fez um movimento de vai e vem que tem maneiras da gente evitar, tá bom? Mas daria sim, tá? Não tem problema. E em cima, né, a gente faria esse alinhamento e nivelamento, normalmente avançando os arcos e usando elástico de classe 3. Porque se você, com elástico de classe 3, conseguir resolver um pouquinho, 1 milímetro de cada lado da classe 3, já facilita, já diminui o tanto que você vai ter que corrigir com o buccal shelf no inferior, beleza? E então indico remoção dos terceiros também, tá? Pode tirar os sisos, é muito bom remover. E eu deixaria para remover bem lá na hora de fazer a distalização. Beleza, obrigado. Quem mais? Manda dúvida aí, pessoal. Vamos ver quem mais. Um ponto importante aqui, ó. Um ponto importante, né? Sobre a prescrição. Então, esse é um caso que você vai poder trabalhar com uma prescrição praticamente normal, tá bom? Poderia trabalhar com MBT, poderia trabalhar com ROT, poderia trabalhar com o que você quiser, porque a distalização não é tão grande, né? Então você não está fazendo uma super distalização do molar inferior. São 2, 3 milímetros aí de cada lado, então é pouco. Então você vai ter pouco efeito colateral, tá? Mas eu colocaria um torque positivo aqui nos incisivos inferiores, tá? Então um MBT com mais 6 graus
no incisivo inferior. Eu acho que eu ficaria bem feliz com essa prescrição, tá? E o resto você pode colar tudo normal. Inclui o segundo molar, a linha, a nivela, tá? O que mais? Você pode conversar com esse paciente, o Augusto, eu lembro que ele tem 16 anos, tá? Então eu lembro que eu vi na documentação que ele tem 16 anos. Então você pode conversar também com ele sobre a possibilidade de fazer ortognática, tá? Porque pode crescer demais, pode até 18, 20 anos pode ter um crescimento grande. E aí se ele tiver uma queixa facial, se ele achar que a mandíbula é muito grande, se ele se incomodar com o mento, especialmente o mento, então aí é um caso para cirurgia ortognática, beleza? Outro ponto importante, olha isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados da tele. Olha isso. SNB, que deveria ser 80, está 88, tá? Então é uma discrepância grande de tamanho da mandíbula. Então também está chamando atenção aí para a mandíbula grande, para um crescimento excessivo da mandíbula, tá? O que mascara bem esse caso é o quê? A hora que a gente olha aqui, ó, SN, GOME, olha aqui. Ele não tem um crescimento vertical, tá? Então, o normal desse ângulo seria 67 graus e ele está com 60. Então, ele tem um crescimento mais braquifacial. Então, isso também ajuda a controlar um pouco isso. Se ele fosse dólico, provavelmente ele seria um caso cirúrgico, tá bom? Basicamente é isso, Augusto. Então, é um caso bem legal, tá? Bem legal mesmo. Tem que tomar cuidado aí para não descruzar essa mordida na frente e ficar com ela cruzada anterior, que é muito desagradável esteticamente. E buccal shelf dos dois lados, exo do terceiro. Beleza? Augusto, fala se ficou alguma dúvida aí para a gente esclarecer mais. Mas eu acho que esse caso está planejado. Se alguém tiver alguma dúvida também aí, pode perguntar. Opa, já tem. Qual seria outra opção sem mini implante? Puxa vida, Kleber. Aí você me quebrou, cara. Por quê? Olha só. Mecânica de distalização na mandíbula é muito difícil, cara. Não tem praticamente opção, tá? Porque se você usar muito elástico de classe 3, provavelmente a maior parte do efeito do elástico de classe 3 vai ser na maxila. E a gente olhou lá na face que a maxila tá ok, que a gente quer efeito na mandíbula. Aí, uma opção sem mini implante seria você acabar extraindo 2 premolares inferiores, tá? Então, mas eu tenho um pouco de dó nesse caso, mas seria uma opção, tá? Seria uma opção. Então, uma opção sem mini implante seria você condenar aqui, ó, exo de 34 e 44, tá? Porque aí você tem que tirar esses 2 prés, tá? Aí você, em vez de distalizar o molar, a gente terminaria com esse molar aqui, ó, em classe 3 total, ele viria para frente, tá? Ele mesializaria um pouco. E você poderia distalizar muito bem os caninos, tá? Aqui, para corrigir essa mordida. Então seria uma opção exo de 34 e 44, tá bom, Kleber? E como os molares inferiores têm uma ancoragem boa, você não necessariamente precisaria de um mini implante aqui para distalizar o canino. Não necessariamente precisaria disso, tá bom? Seria uma opção, mas envolveria extração de 2 premolares inferiores. E é pouco apinhamento para isso. Então acho que o melhor caminho aqui é o buccal shelf mesmo, tá? Se você tiver no curso, vê lá o módulo de mini implante, como instala o buccal shelf, tá? Qual parafuso usa, como instala, que é bem tranquilo depois que aprende, tá? E é a melhor mecânica para distalizar inferior. Professor Amanda, nesse caso, teria necessidade de inverter as peças incisivas superiores? Nossa, Amanda, maravilha de pergunta. Então, maravilha de pergunta. Ó, quem já me conhece um tempinho, sabe que eu gosto de trabalhar com um torque negativo aqui, ó. Torque negativo aqui, tá? Ao primeiro momento, você vai pensar, torque negativo aí vai levar a coroa para dentro e a mordida vai ficar em topo. Não vai, porque não tem diastema. Então, o que vai acontecer, a hora que você colocar um torque negativo nos incisivos superiores, é a raiz ir para vestibular. Quando isso acontece, o incisivo fica mais verticalizado
mais verticalizado, melhora essa projeção dos dentes, melhora esse volume do lábio superior e também faz com que a gente minimize os efeitos colaterais do elástico de classe 3 na maxila. Então, quando eu uso muito elástico de classe 3 aqui, ó, eu vou ter uma vestibularização excessiva dos incisivos. Vou deixar ele muito vestibularizado. Então, para evitar esse efeito colateral, é legal inverter a peça. Então, o que nós vamos decidir? Quanto de elástico de classe 3 eu vou usar nesse caso? Se o Augusto definir, eu vou usar buccal shelf e vou corrigir essa classe 3 90% na mandíbula, tudo bem, ele nem precisa colocar torque negativo nos incisivos superiores. Agora, se ele falar assim, eu vou tentar corrigir esse caso com o máximo de elástico de classe 3 possível, aí eu colocaria torque negativo em todos os incisivos superiores, tá? Para mascarar essa vestibularização que vai acontecer decorrente do elástico de classe 3 na maxila, tá bom? Então, quanto mais elástico de classe 3 você for utilizar, mais eu inverto as peças, eu deixo o torque negativo no incisivo central e lateral superior, tá bom? Para mascarar esse efeito. Como esse caso eu estou sugerindo usar muito o buccal shelf, tanto faz colocar um torque positivo ou negativo, porque eu usaria pouco elástico de classe 3 nesse caso. Beleza, Amanda? Me fala se ficou claro, que eu sei que esse raciocínio é um pouquinho difícil aí para quem está acompanhando aí, tá bom? Fale mais sobre como seria a distalização do 3747, beleza? Ó, então, a hora que você colocar, né, o buccal shelf aqui, você já fez a exo desse siso, já fez a exo desse siso. Aqui você já está com um fio 19 por 25 de aço, tá? Já está com fio 19 por 25 de aço e você está usando um elástico corrente que vai sair do buccal shelf e vai prender no canino. É muito interessante que esse elástico seja da marca da Tipi, tá? É o Diego que vende, depois procura aí no Instagram, Diego Tipi. Por quê? Porque, cara, tem que distalizar um molar, outro molar, um pré, outro pré, depois o canino. Então é uma distalização grande, tá? Então é importante trabalhar com um elástico de boa qualidade, tá? Para você conseguir distalizar tudo isso de uma vez. O 19 por 25 é muito importante para não ter efeito colateral de angulação e para poder ser assim, ó, mais específico ainda, né? Eu vou limpar um pouco esse desenho aqui, tá? Eu vou limpar um pouco aqui, porque eu vou fazer um outro desenho, outro raciocínio legal pra caramba aqui, ó. Então, quando a gente tem o buccal shelf instalado aqui, ó, quando a gente tem o buccal shelf instalado aqui e o elástico de classe 3 preso no canino, vocês vão perceber que a gente tem um vetor de força puxando nesse sentido aqui, ó. Se a gente for decompor essa força, vai ter uma força que está indo para a distal e uma pequena força que está indo para a vestibular. Então é muito comum a gente acabar abrindo esse arco para fora. Então, Augusto, na hora de trabalhar com 19 por 25 de aço, você pode coordenar ele menor. Então você pega o arco 19 por 25 inferior e fecha um pouquinho mais para compensar essa força que está indo para fora, tá bom? Para não expandir demais o arco. É uma sugestão, tá? E 19 por 25 de aço, elástico de boa qualidade, força no canino. Já se você tiver, né? Eu falei para você usar uma mola ativada atrás do canino, porque como essa força vai estar no canino muito tempo, ele tem uma tendência de girar para distal. Então essa mola aberta aqui, ó, ela evita esse efeito, tá? Beleza. Com exo de 34-44 não teremos risco de fenestração, já que a tábua óssea é muito fina. Então, a gente não vai distalizar os incisivos 100% para fechar o espaço se a gente fosse fazer extração. A gente também ia acertar uma perda de ancoragem do molar. A gente ia deixar metade do espaço da extração com o molar vindo para mesial, para ele terminar em classe 3 total, e metade do espaço só com incisivos vindo para trás, tá bom? Então, seria meio a meio aí, tá? Professor, tu tem uma plataforma de curso? Tenho. O Eduardo, eu tenho o Viver de Orto, é o meu curso mais completo de orto, tá? Tem um link lá na bio depois, dá uma olhada lá, tá bom? E nos incisivos, inverte as peças? Inverte, tá? Então, nos incisivos inferiores,
a gente vai sempre pensar em fazer a mecânica oposta do movimento, tá? Então, quando a gente trabalha com um mini implante e começa a fazer uma compensação muito grande dos casos, né? Você vai pensar assim, ó, o meu buccal shelf, quem perguntou? A Érica. Ô Érica, quando você estiver fazendo uma distalização com incisivos inferiores, com buccal shelf, e você vai falar, nossa, eu vou distalizar muito, você vai pensar assim, ó, essa distalização com buccal shelf vai pegar meus incisivos e vai inclinar demais o meu incisivo para dentro. E você viu aqui, ó, que esse incisivo já está muito inclinado para dentro, né? E você vai falar, eu não quero terminar com esse incisivo tão inclinado, então eu quero terminar com um torque positivo. Então você vai pegar a sua prescrição e vai colocar um torque positivo, né? E aí você pode escolher a prescrição que você quiser, mas o importante é colocar um torque positivo. Então, se você está usando um MBT com menos 6, você coloca ele mais 6, que você vai ter um controle melhor desse torque, tá? Ah, mas é uma distalização muito grande. Então, você escolhe uma prescrição que tem um torque maior, tá? E aí você pode procurar isso na prescrição capelosa, você pode procurar isso na prescrição Damon, você pode procurar isso em várias prescrições, tá? O Rote, ele é muito pouco versátil, porque como ele é menos 1, você inverte, vira mais 1, então dá pouca diferença. Então o Rote, ele é menos versátil para isso, tá? Mas a gente poderia escolher aí qualquer prescrição e aí você vai invertendo. O importante seria colocar um torque positivo aqui, tá? Mas isso, você tem que estar muito segura que você vai fazer a distalização do molar, que você domina a mecânica com buccal shelf. Por quê? Se você não domina isso, né? Se você não domina essa distalização de molar e você fizer o alinhamento e nivelamento e colocar um torque positivo, você pode piorar essa classe 3, tá? Então, para quem não domina a distalização do molar, para quem não domina isso, é legal trabalhar com uma prescrição bem compensatória. Por exemplo, um capelosa padrão 3, porque aí você vai manter os incisivos e os caninos todos angulados para mesial, tá bom? E os incisivos angulados, inclinados para lingual, beleza? Mas se você for trabalhar com buccal shelf e distalização, aí o pensamento muda. Aí você trabalha com torque positivo, tá? Lazilote, eu vou deixar esse vídeo gravado, tá? Eu vou deixar ele aqui no Insta, mas eu vou exportar ele e vou colocar no YouTube, porque é melhor de assistir no YouTube, tá bom? Então eu vou deixar gravado aqui, mas eu vou jogar ele no YouTube porque fica melhor de assistir. E eu perdi meu canal no YouTube por uns problemas de conta, e agora eu tô colocando os vídeos lá de novo, vídeos completos assim, estão ficando lá, tá bom? Augusto, obrigado, cara, pelo feedback aí do curso ser excelente, valeu. Kleber, deixa eu ver, depois que retrair incisivo canino e molar, como fará a retração dos incisivos? Boa, 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 maravilha. Vamos responder essa então para finalizar aqui, ó. Boa, Kleber, maravilha. Então, boa, ó. Boa, vamos finalizar esse raciocínio, claro. Então, colocamos buccal shelf aqui. Maravilha. Não colamos os incisivos, né? Colocamos tubo no molar, tubo no primeiro molar, bract no pré, bract no canino. Aí tinha uma mola aberta aqui, né? E um elástico em cadeia aqui, ó. A hora que esse canino foi para trás, o molar foi para trás, foi todo mundo para trás, esse molar engrenou em classe 1 aqui. Engrenou em classe 1 aqui, ó. Perfeito. E um diastema abriu bem aqui, ó, onde eu estou pintando em azul. Aqui abriu um diastema, ficou um espaço aqui. E agora? O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai deixar o arco que estava, vai colar os incisivos, de preferência com uma prescrição torque positivo, sim, como mais 6, por exemplo, MBT, né, aqui. E, nesse momento, a gente vai avançar os arcos, vai ter que voltar lá um 16, 18, 19 por 25 na Itai, até chegar um 19 por 25 de aço. No 19 por 25 de aço, a gente vai colocar um gancho aqui, ó, e vai colocar um elástico corrente do buccal shelf até o gancho, dos dois lados.
e aí você vai fazer essa retração dos incisivos, tá? Basicamente é isso, Clever. Essa é a finalização, essa é o fechamento do espaço, é a retração dos incisivos sem perder a ancoragem, tá? E aí, para essa discussão ficar mais rica ainda, a gente ainda pode discutir o tamanho do gancho, né? Quanto maior o tamanho do gancho, mais torque você vai dar nos incisivos positivo, tá? Então, nesse momento, você vai definir assim, ó, eu quero que o meu incisivo vestibularize. Aí você vai trabalhar com o maior gancho possível, tá bom? Ah, não, eu quero que ele lingualize, eu quero compensar ao máximo. Torque o gancho mais curto possível, beleza? Basicamente, é essa a resposta. É assim que a gente finaliza a retração dos incisivos. De preferência apoiando no buccal shelf, que aí você não tem risco do seu molar mesializar de novo, uma vez que a sua classe 3 está corrigida. Beleza? Beleza? Oi, Adriana, deu pra acompanhar o português aqui? Diretamente de Maracaibo, né? Que bom, Adriana. Obrigado por ter ficado até o final. Eu vi que você entrou lá no começo. Obrigado, viu? Valeu, Augusto. Obrigado, cara. Obrigado por mandar o caso, pela paciência aí de esperar eu responder. Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas eu tô voltando, vou voltar a fazer os vídeos, vou tentar padronizar uns horários, vou dar mais atenção lá pro grupo, tá bom? Aqui a vida tava meio corrida agora. Obrigado. Valeu. Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos encerrar aqui? Eu acho que já deu para esclarecer bem o caso. E aí a gente vai discutindo. Tem bastante caso lá que eu preciso responder. Em breve eu vou colocando o resto, tá bom? Pessoal, obrigado aí por todo mundo que entrou. Tranquilo, temos que ir no verde pé. Vamos. Vamos pegar um congresso de horta, alguma coisa aí, a gente vai se conhecer. Eu vou ficar mais próximo da comunidade lá do Viver de Horta de novo, tá bom? Valeu, Amanda. Obrigado, viu? Saudade de você. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Graziela. Vou encerrar aqui para não ficar muito longo depois. Valeu, muito obrigado. Falou, até a próxima.